Temos aqui na tela do canal do YouTube. Começo do Goiás na temporada é aceitável? Começo do Goiás na temporada é aceitável? Já que começo é esse? São 3 partidas, ok? O Goiás mais empatou do que ganhou. São 2 empates do Goiás no Campeonato Goiano. Ele empata, né, o clássico contra a equipe do Atlético e antes já havia empatado também um jogo em Catalão, na Arena Riferde contra a equipe do Craque, que tem muito menos investimento. O Atlético tudo bem, é um jogo pesado, clássico e tal. Foi até um bom resultado, pelas circunstâncias o Atlético vencia, faltando lá 30 segundos para acabar o jogo, quando o Goiás faz o gol de empate. A nossa produção fez um levantamento aí para você, quando você tá deixando o like, né? Sobre os últimos começos de campeonatos goianos do Goiás. Os últimos 5, igual a gente fez aqui do Vila Nova. 2022, o Goiás começa empatando com o Grêmio Anápolis 0-0, perde para o Anápolis pelo placar de 2-1 e ganha da Jataiense pelo placar de 3-1. Ele perde para o Anápolis em casa. Então, de 9 pontos, ele conquistou 4, né? Um empate e uma vitória, com a derrota. 2023, deu uma melhoradinha, não, mesma coisa. Ele ganha da Aparecidense por 1-0 em casa na estreia, perde o clássico para o Atlético 2-1 jogando no estádio Antônio Ascioli, e empata com a Anápolis pelo placar de 1-1 jogando no estádio Elê Pinheiro Serrinha. 2024, ele começa o campeonato goiano, melhora. É o mesmo começo desse ano agora. Ele ganha do Goiânia pelo placar de 1-0 em casa na estreia, empata com o Atlético fora 0-0, empata com a Anápolis em casa pelo placar de 1-1. De 9 prováveis possíveis, ele faz 4, né? 5 pontos. Ano passado, quando ele ficou na semifinal pro Vila, não chegou na final, ele ganha do Goiatuba, ele perde pro Goiatuba na estreia 2-1, empata com o Craque 0-0 e ganha do Goiânia pelo placar de 3-0. Ou seja, o Goiás ele repete a campanha de 2023 e 2022, né? Ele repete e faz uma campanha melhor, por exemplo, que 2023, né? Quando ele teve ali derrotas e apenas uma vitória. Nivaldo Carvalho, se tratando de Goiás, eu não estou falando aqui de uma equipe do interior, né? O começo de temporada, o começo de campeonato goiano do Goiás é um começo aceitável com 5 pontos e 9 possíveis, comandante? Não. É fraco? É fraco, porque você tem que considerar o seguinte. A partir de 2019, o Goiás não ganhou mais o título de campeão goiano, né? Então, significa que ele está repetindo a mesma coisa que fez desde então. Ele precisa ganhar um título de campeão de novo, porque é muito tempo. Desde a década de 70, quando o Goiás começou realmente a ganhar títulos, o Goiás não tem esse hiato, um período tão longo sem ganhar um título de campeão goiano. Ele teve aí um período que ficou bastante tempo sem ganhar, foi quando o Vila ganhou aquele tetracampeonato, né, que foi de 77 a 80. Ou seja, nesse período agora é maior do que naquela época. Então, ele está simplesmente repetindo aí. Eu acho que em 2023 o Goiás optou por jogar com a garotada, ele passou um susto do cacete. E não deu certo mesmo, né? Então, ele está fazendo a mesma coisa que tem feito nos últimos anos. Você pode ver que, inclusive, a pontuação, a diferença é pequena, de 1 ponto nas 3 primeiras rodadas aí nesses últimos anos. Então, não é aceitável para quem quer mudar esta realidade aí nos últimos anos. 12h26, pintou o detalhe aqui, pintou o Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Em cima disso aqui que o Nivaldo tá falando, quando você vai deixando o teu like para Like Imóvel, gente, não bate 450 não, preciso de você. 450 likes é a nossa meta de hoje, do debate das feras da quarta-feira, né, dia de rodada dupla, de emoção, Campeonato Goiano pegando fogo, e hoje a gente transmite para você 2 jogos. Esse já é o maior jejum da história do Goiás, sem campeonatos goianos, como disse o Nivaldo Carvalho. De 2019 até 2025. São 5 anos sem estadual. O Goiás teve outros 2 jejuns sem campeonatos que tiveram ali uma proximidade. De 67 a 70, 4 anos sem campeonato goiano, e de 77 a 80 no tetracampeonato do Vila Nova. Então ele teve outros 2 momentos em que ele ficou sem títulos goianos também por 4 anos. Esse atual já é o maior da história. Olha a gravidade, Matheus. O Goiás já vive o seu maior hiato, o seu maior jejum da história de campeonatos goianos. Já são 5 anos, o recorde já foi quebrado. Não, mas de 19 a 25 dá mais de 5 anos. Véio. Da 19 ele... 19. 20, 21, 22, 23, 24. 25, são 7 anos. Véio. São 7 anos já, né? Então já é o maior jejum da história do Goiás. Quase o dobro dos 2 jejuns antigos. É grave isso aqui pro Goiás, né, não, Matheus? Tá doido. Pra mim certamente, né? Para mim, certamente, pela grandeza do Goiás.
nós não podemos romantizar isso, achar problemas, situações que chegaram a este ponto. É evidente que o Goiás, nos últimos anos, ele não se preparou para o Campeonato Goiano. Teve ano que jogou com sub-20, outro ano que chegou na final do campeonato, menosprezou o campeonato, entre tantas outras situações, e aí, entrando, saindo, o Goiás parou de conquistar o título do Campeonato Goiano, que é um campeonato extremamente importante para as nossas equipes. Você ganha o Campeonato Goiano, você tem moral para jogar o Campeonato Brasileiro. No outro ano você já entra como favorito novamente para o campeonato, né? Então é completamente anormal esse jejum do Goiás em não ganhar o Campeonato Goiano. E precisa ser corrigido, né? Teve mudanças de estatuto, mudanças de diretorias, de diretores, de CEOs, né? E isso, de certa forma, acaba atrapalhando dentro de campo. Mas eu coloco tudo isso que aconteceu para trás, analiso muito mais o 2026 do que me apegar aos anos que não conquistou o título do Campeonato Goiano. Este ano eu vejo um Goiás mais competitivo, jogadores que não tem uma discrepância salarial muito grande como teve nos outros anos, e isso também atrapalha o grupo. Vejo um diretor de futebol que trabalha no dia a dia de fato pelo clube, pelos jogadores e pela evolução do clube em um aspecto geral. Dentro do clássico diante do Atlético, eu analisei um Goiás completamente diferente daquilo que eu imaginava que iria ser. Achava que o Goiás ia jogar fechado, mas não. O Daniel Paulista demonstrou coragem, demonstrou confiança também nos seus atletas, os jogadores abraçaram a causa, tanto que depois do jogo saíram frustrados pelo resultado, acreditavam muito na vitória, e a gente está falando de um jogo contra o Atlético lá no estádio Antônio Ascioli. Então, analiso o Goiás de 2026 completamente diferente dos outros anos. Isso chegará ao ponto do título? Cara, aí é só a reta final que vai dizer, só a semifinal que dirá, só a final que dirá. Mas eu vejo um Goiás bem diferente dos outros anos. 12h30 da tarde agora, um abraço aqui pra você que tá ligado no canal do YouTube, já vou dar uma passada aqui no chat ao vivo, tá? Quase 300 likes, faça a sua parte e deixa o teu like agora. Meus amigos, atenção, quero falar pra você da Suprema, distribuidora oficial Bagé PC no Centro-Oeste. No campo a confiança faz toda a diferença. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo nosso site. Autopeças Brasil, entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário, 629-9189-3952. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E Vedacil, tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Sofista Bosi, o jejum do Vila de 19 anos não era notícia, não? Ô, Sofista, você passou a nos ouvir apenas nesse ano? Porque a gente falava que eu tenho 15 anos de profissão, apresentando debate há 7. 8 anos que eu apresento debate. Aqui nas férias há 7 anos, né? A gente sempre falava disso, todo começo de campeonato goiano a gente batia nessa tecla. O Vila não ganha o campeonato goiano há 16 anos, há 17 anos, há 19, tava insuportável já, o povo do Vila não aguentava mais. Então assim, e esse é o problema de muito esmeraldino. Tá se preocupando demais com o Vila. O Vila que era assim, o Vila é inatingível em relação ao Goiás. Hoje já tá incomodando. Então o Goiás tem que pensar no jejum dele. O do Vila, o Vila se resolveu ano passado hein, e ganhou. Que o Goiás ganhe também agora, né? Porque, convenhamos, para um time que tem 28 campeonatos goianos, tinha supremacia do estado, batia cedo à tarde à noite em quem quisesse, não ganhar o campeonato estadual desde 2019 é uma vergonha. Vergonha. Tem que ganhar, gente, ué. Como que não ganha? Tem que ganhar, ué. É a única coisa que a gente ganha, campeonato goiano, tem que ganhar. De vez em quando é uma Série B, né? Vinícius Segatti também, já deixei meu like, Tiagão, mande um abraço aí pra nós, diretamente de Amsterdã, um abraço da família Segatti. Alô, Vinícius Segatti, meu fera, como é que você tá, irmão? Aquele abraço pra você, obrigado, viu? O Itamar Moraes da Silva, com esses chimeques que estão montando nos últimos anos, é super normal não ganhar nem campeonato goiano. Beleza, participando com a gente aqui também. Põe o Jean Lopes aí na tela do canal do YouTube. Janzinho, é um jejum que incomoda, cara. Não vem me falar aqui que não incomoda, que incomoda sim. Não incomoda, incomoda demais. Não incomoda, incomoda muito, né? Você entendeu? Mas enfim, a que se deve esse jejum e esse começo do Goiás na temporada?
É um começo aceitável, o Goiás tá invicto, cara. Então, assim, e apresentando futebol razoável. Jogou bem contra o Goiatuba, não jogou bem contra o Craque, pra mim jogou bem contra o Atlético. Ou seja, de 3 jogos, em 2 ele foi bem. Em 1 ele não jogou bem, mas em 2 ele foi bem. O que você me fala desse começo de ano, desse começo de 2026 da equipe esmeraldina comandada pelo Daniel Paulista, seu Jean Lopes? 2h33. Tiago, em relação aos jejuns que você citou, existem diferenças, né? Nos anos 60, o Goiás era o menor time dos 4 da capital. Então ele ganhou um título, se não me engano, em 66, e foi o primeiro título dele de campeão goiano, né? Na era do profissional. E aquele tetra do Vila Nova, o Goiás realmente ficou inferior ao Vila Nova nos regionais, mas o Goiás fazia grandes campanhas no Campeonato Brasileiro, que era a Série A na época, batia nos adversários mais difíceis, então não incomodava tanto o torcedor do Goiás. Agora não. Agora o Goiás está com um jejum maior em tempo, que incomoda muito, para mim incomoda demais o torcedor do Goiás, e também está muito mal nos campeonatos brasileiros, né? Subiu, desceu, não conseguiu subir, tem 2 anos que não sobe. E você fez na sua pergunta o motivo disso tudo. O motivo disso tudo é a questão do apequenamento do Goiás, a mudança de filosofia, né? Fazer time de verão, contratar barca de jogadores todo ano, mandar jogadores embora todo ano. Tudo isso fez o Goiás ficar apequenado, deixar de jogar no Serra Dourada também, teve grande influência. O pouco aproveitamento da base também teve muita influência. E o Goiás está aí com o jejum, o maior de sua história, que incomoda demais. Quanto ao ano de 2026, para mim é muito aceitável o início do Goiás, porque é um time novo, um trabalho novo do treinador. O Goiás fez 3 partidas, é normal o início de temporada ter oscilação. O Vila Nova, por exemplo, ganhou seus 3 jogos, mas o Vila teve oscilação em 2 jogos, né? Jogou bem o primeiro tempo e muito mal o segundo. A oscilação do Goiás foi diferente. O Goiás jogou muito bem o primeiro jogo, muito bem o terceiro e fez uma partida horrorosa contra o Craque, o segundo jogo da temporada. Outro detalhe, o Goiás, o que está incomodando, ao meu ver, esse começo de trabalho do Goiás são as contratações, que com exceção do Luizão zagueiro e do Lourenço, o volante, ainda não disseram a que vieram no Goiás Esporte Clube. Esse Bruno Sábio não deu um chute até o momento no Goiás. Então, essas contratações, tirando os 2 que eu excetuei, essas contratações realmente ainda não deram o retorno esperado pelo povo lá do povo verde, né? O povo do Goiás Esporte Clube. Para terminar, Thiago, eu digo que o trabalho inicial do treinador do Goiás é bom, porque ele está fazendo algo que eu admiro muito em treinadores, e os anteriores do Goiás não tiveram isso. O Lacerda não teve, o Guto Ferreira não teve, que é manter uma base, é dar sequência ao time. Você vê, o Goiás jogou 3 partidas praticamente com o mesmo 11 inicial. Isso é fantástico. Isso mostra que o treinador tem confiança no trabalho dele, que ele sabe o que ele pode tirar do time. Outro detalhe, o aproveitamento desse jovem, Lucas Rodrigues. Qualquer outro treinador não daria esse espaço ao jogador. Domingo, por exemplo, ele sacou o Juninho e deixou o Lucas Rodrigues. Então, o começo do Goiás, no início dessa temporada, é muito bom. Agora, tem que ver como vai terminar. Aí eu concordo com o Nivaldo. Com esse jejum gigante, o Goiás tem obrigação de dar um título ao seu torcedor. 2h36 da tarde agora, 2h36 em Goiânia. Meus amigos, Hospital do Coração de Goiás, cuida de você por completo de coração. 3414-4000. Visite a gente na Rua 6, no setor oeste. O Hospital do Coração de Goiás. Novos Peugeot 208 e 2008 agora em versões híbridas. Na Navesa Aparecida. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Kelly Unhas, a qualidade que as suas unhas merecem. Auto Clube, tua proteção, nossa missão. E a Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há mais de 6 décadas. A Acetona Cruzeiro. Mais um superchat aqui do Marco Antônio Gabriel, mandando R$5 pra gente. Todo ano, final 6, somos campeões. Estamos nos apegando a isso. Ah, tá. 96 deu Goiás, 86 deu Goiás, 2016 deu Goiás, deu na final contra o Anápolis. E agora 2026, né? Então, tá se apegando aí na questão do ano final 6, né? Obrigado pela audiência, Marco Antônio. Marco Antônio Gabriel. O Tume colocou isso uma vez, eu acho que desde 66 é assim. 66 deu Goiás, 76, 86, 96, 2006, 2016 e 2026, será?
O de 96 foi o primeiro título do pentacampeonato do Goiás, né? 96, 97, 98, 99 e 2000. Pentacampeonato que foi encerrado pelo título do Vila em 2001 contra o Goiás na final, né? Com 2 vitórias do Vila. O Vila ganha 1-0 o gol do Finazzi aqui no estado de Serra Dourada, de chuvoso pra caramba, ele acerta um pombo sem asa, vence o Arley. Sem asa. E depois, sem asa. E depois 3-1, como diria André Rodrigues, e depois 3-1 pro Vila Nova num jogo com mais de 40 mil pessoas aqui no estado de Serra Dourada, um jogaço. Aquele ano o Vila ganhou o Campeonato Goiano e o Goiás ganhou a Copa Centro-Oeste em cima do Vila, né? Tira o Vila na semifinal E o Túlio e ganha arrebentou na nesse decisão. jogo aí. Hã? Quem? O Túlio Maravilha arrebentou nesse 3-1 Túlio- no jogo final. Túlio e Serginho, né? O Serginho também arrebentou. Jogou demais o Serginho, atacante que o Vila Nova tinha, que deixava o Vando no banco. Serginho, baita atacante. Degmar Biju também tá ligado com a gente. Fabrício Ataídes, Goiás tá parecendo o Jockey Clube de Goiânia. Já foi famoso, teve glamour, hoje tá em decadência, mal administrado. Um abraço pro Derilson Félix. Depois que o Atlético ressurgiu, as coisas ficaram muito mais difíceis pro Goiás. E aí o Vila também ressurgiu, né? Esse é o problema. Hoje a gente tem aqui 3 times em pé de igualdade, né? O Vila, que era o pobrezinho, coitadinho, hoje bate nos 2. Tem batido muito no Goiás e pau a pau com o Atlético. Então hoje você tem 3 times de fato grandes aqui no futebol goiano. Só pra gente matar o tema aqui, rapidaço a escalação do Goiás e do Centro-Oeste na tela, pra gente não ficar devendo aqui pra você. Olha a escalação do Goiás aí, ó. Tadeu, Rodrigo Soares, Tite, Luizão e Nicolas, Lourenço, GG, Lucas Rodrigues, Pedrinho, Anselmo Ramon e Jajá. Olha o Centro-Oeste, o time da equipe lá de Guapó. De Guapó não, de Nerópolis. Murilo, Gustavo Café, Bahia, Arian e Eliel, Moacir, Vila Nova e Corinthians, Maicon e Romarinho, que é o craque do time, Wesley, Franklin Otávio e Lucas Xavier. Técnico Paulinho Kobayashi, né? Paulo Kobayashi, ex-jogador do Vila Nova.